Então, bom dia a todas, a todos, né? O objetivo da aula hoje, dando continuidade à aula anterior, é explorar, em linhas gerais, na filosofia de Platão, né? Visualizando aí pontos de articulação com a educação. Como eu já anunciei na aula anterior, né, o ponto de partida, digamos assim, para que nós possamos ter um acesso, né, ao pensamento de Platão, à filosofia de Platão, a doutrina das ideias, teoria das ideias, né, vamos pensar assim, né, de modo mais geral, é fundamental, né, partir da metafísica, como ela se constitui fundamentalmente a partir de Platão e de Sócrates. Né, como é que se dá esse jogo das oposições metafísicas, essas oposições, para a gente poder focar de forma bem precisa nessa grande oposição metafísica, né, que permeia e recorta toda a história do Ocidente, né, que permeia, atravessa o campo da filosofia, diferentes correntes, né, doutrinas, posições, né, desde a filosofia antiga, passando pela filosofia medieval, moderna, contemporânea, né, essa grande oposição corpo e alma. Né. Então, o objetivo hoje também nosso aqui vai ser, a partir de algumas leituras, de passagens, trechos, né, do diálogo de Platão, o Fédon, ou da alma, né, justamente focar, né, na escrita de Platão, na letra, né, de Platão, essa operação metafísica, ou essa oposição metafísica corpo e alma. Né? O que é que está em jogo, né, nessa dicotomia, nessa oposição? Né? E como se dá o próprio processo, assim, digamos assim, de divisão, de partilha, né? Os valores que são atribuídos, o sistema de valores que são atribuídos à alma, os valores, o sistema de valores que são atribuídos ao corpo. Né? Como é que se dá esse jogo de oposição, de divisão, de separação? Né? Então, Platão, a oposição metafísica corpo e alma. Nós partimos, né, para poder introduzir a filosofia de Platão, né, do começo da ideia, do começo da metafísica, né, partindo da compreensão, né, que já digamos assim, existe um consenso na história, entre os historiadores da filosofia, história das ideias, enfim, de que a metafísica começa com Platão. Platão teria, digamos assim, fundado a metafísica, ou então a filosofia enquanto metafísica. Né? Por isso, nós precisamos, né, ter, digamos assim, uma clareza, né, em que consiste a metafísica, né, o que é que está em jogo nesta operação. Né? A gente tem que pensar a metafísica fundamentalmente como um modo de proceder, de operar, com base nos dualismos, né, nas dicotomias, e, enfim. Então, nós vimos aí, né, de que a metafísica, digamos assim, ela uma forma de compreender, né, o que é metafísica, um caminho é a própria ideia, né, da palavra, digamos assim, caminho etimológico, a etimologia da palavra, né, metafísica, né, depois de, além de, né, para além do físico, para além da natureza. Então, nós temos na própria palavra, né, essa oposição, essa divisão entre a física, o físico, a natureza física, né, e o que está para além dela, para além, depois dela. Então, a definição geral da metafísica, né, metafísica é o conhecimento suprassensível. Daí a importância das ideias, teoria das ideias, das formas inteligíveis platônicas, né, e a própria filosofia de Platão sendo compreendida como idealismo, né, a noção de idealismo platônico, uma filosofia idealista, né, que se reporta às ideias, às formas inteligíveis e a sua inscrição no mundo do ser, no mundo do suprassensível. Então, a metafísica, né, basicamente, né, ela se dá com base nesse jogo de oposições. Na primeira oposição, ponto de partida e, digamos assim, de fundação, edificação,
da metafísica se dá nessa grande oposição entre ser e devir. O mundo do devir, de Heráclito, né, a mudança, a transformação, né, o devir constante de todas as coisas, né, nada permanece o mesmo, né, de Heráclito. E o mundo do ser, de Parmênides, né, idêntico a si mesmo, uno, né, aquilo que não está sujeito a mudanças, que é imutável, é idêntico a si mesmo. Então, basicamente, aí, digamos que a metafísica ela parte dessa oposição, né, entre o mundo do ser e o mundo do devir, ou o mundo sensível do devir e o mundo inteligível, né, das ideias imutáveis, das formas inteligíveis, no mundo do ser. Então, nós temos aí, né, toda uma cadeia, digamos assim, de oposições, né, derivadas dessa grande oposição entre ser e devir. Né? Nós temos aí a oposição entre o mundo do ser e o mundo inteligível, ou seja, o sensível e o inteligível, o mundo sensível e o mundo inteligível, a oposição corpo e alma, né? A percepção sensível e a alma racional inteligível, né? Daí a concepção dualista do homem, né? Definição do homem de Platão. O homem não é senão a sua alma, né? Porque Platão compreende, né, que o homem é formado, né, constituído de duas partes, ou ele é um composto, né, de duas partes, de alma e corpo. E daí a importância, né, centralidade dessa oposição, não só na definição do homem, né, espécie de teoria acerca do homem, uma antropologia filosófica acerca do homem, né, que pressupõe esse dualismo, corpo e alma, esse jogo de oposição e atribuição de valores, né, a essas dimensões, né, em termos de positivo e negativo, né, como essa oposição dualista do homem, né, permeia, se inscreve na metafísica, a partir dessa, se inscreve nessa oposição entre ser e devir, mundo do ser, mundo inteligível, né, como na sua própria teoria do conhecimento. Nós vamos ter a oportunidade de desenvolver melhor na próxima aula, quando nós formos abordar o mito da caverna, a alegoria da caverna, que é o objetivo da próxima aula, né? Tratar a questão aí programática que envolve o livro 7 da República de Platão, né? Conhecido como o mito da caverna, a alegoria da caverna. Enfim. Teoria do conhecimento, né? A metafísica é a teoria do conhecimento, né? Enfim, que eu não vou abordar aqui, abordei na aula anterior, e nós vamos retomar na próxima aula. Mas o principal é aí, né, que essas oposições se fazem presente, né, no que diz respeito à problemática do conhecimento, à origem do conhecimento, à fonte do conhecimento, esse dualismo, corpo e alma, quer dizer, o homem é constituído de corpo, né, de sensibilidade, da percepção sensível, dada a sua inscrição no mundo empírico, no mundo do devir, mas possui alma racional, né, intelecção. E daí, de que a alma racional, ou a razão, simplesmente a razão, né, é uma fonte de conhecimento. E Platão vai estabelecer toda uma hierarquia entre as diferentes formas de conhecimento derivadas, seja da percepção sensível, no exemplo das crenças, das opiniões, do senso comum, né, conhecimento do senso comum, e seja da alma racional, né, que responde aí pelas formas mais elevadas, superiores, né, de conhecimento, né, as ideias, as formas inteligíveis que seriam os conhecimentos verdadeiros. Então, toda essa oposição entre essência e aparência, né, formas inteligíveis, ideias imutáveis, versus crenças, meras opiniões, né, o reino da doxa, do senso comum, e da episteme, do conhecimento verdadeiro, ou da verdadeira ciência, né, da filosofia, enfim, tudo que permeia aí, digamos assim, a teoria do conhecimento em Platão. Então, Platão, ele sempre opera, né, com base nesse jogo de oposições. E o que eu estou chamando a atenção para vocês, que essas oposições, né, expressa justamente
no modo de operar próprio da metafísica, ou seja, essa relação entre o sensível e o não sensível e o suprassensível. Essa concepção dualista do homem já expressa justamente isso. Corpo, a dimensão sensível. Alma, racional, intelectiva, a dimensão não sensível. Então, nós somos, digamos assim, constitutivamente metafísicos, segundo Platão, dada a nossa inscrição no mundo do ser, em função da nossa alma racional, suprassensível, não corporal. Okay? Então, vocês percebem, né, que essa dicotomia, né, dos dualismos, tão caro, digamos assim, a história das ideias, da filosofia e da própria educação, né, de modo particular, né, tem uma longa história que se reporta aí a Platão, né, que se reporta a própria metafísica, né, como condição de possibilidade da filosofia, né, digamos assim, e os seus múltiplos desdobramentos, né, nas mais diversas teorias, doutrinas. Né. É muito importante isso, né, por exemplo, quando a gente pensa, né, a metafísica, a gente está pensando, né, digamos assim, essa primeira grande oposição, né, entre Platão e Aristóteles, por exemplo. O idealismo platônico e o realismo de Aristóteles, né, conhecido como realismo. Aqui, ó, é bem significativo. Nós temos aqui Platão apontando para cima, para o mundo do ser, do suprassensível, das ideias, das formas inteligíveis. Olha o idealismo de Platão, olha o dedo dele apontando para cima. E Aristóteles sinalizando para baixo, né? Ou seja, para o mundo sensível, para o mundo empírico. Né? Daí a ideia de que a filosofia de Aristóteles, né, diferentemente da de Platão, né, é uma filosofia realista. Né? Um realismo, um naturalismo, né, em Aristóteles, né, que se contrapõe ao idealismo de Platão. Né? Mas é muito interessante, né, que pensando aí, estou fazendo alguns comentários, que é importante aqui, né, como é que hoje nós ainda, digamos assim, respiramos essa atmosfera de Platão, né, criada por Platão, né, uma vez, né, que colocou, né, como algo incontornável, irremediável, digamos assim, né, como uma espécie de, digamos assim, de destino, né, do Ocidente, né, a metafísica. Né? A gente está sempre aí, digamos assim, respirando os ares da metafísica. Né? É muito interessante. Então, a gente tem aí, por exemplo, essa grande oposição, pensando em termos de grandes filosofias ou doutrinas filosóficas. Né? O idealismo de Platão e o realismo de Aristóteles. Né? Nós teremos o inatismo das ideias na modernidade, só para dar alguns exemplos. Né? Em Descartes. Né? E o empirismo que se contrapõe a Descartes, o empirismo inglês, John Locke, David Hume. Então, todas essas oposições, né, por exemplo, materialismo e espiritualismo, todas as formas de espiritualismo, todas as formas de sensualismo, né, a gente poderia colocar na filosofia, né, que prima pela percepção sensível, pela sensibilidade, ou toda forma de vitalismo, né, digamos assim, a gente poderia colocar, isso é operar, né, no âmbito dessas grandes oposições metafísicas. Né? Ora, primado do inteligível, né, do transcendental, e ora o primado do empírico, né, do físico. Né? Materialismo, idealismo, né? A gente poderia colocar em termos, né, da filosofia moderna, né? Filosofia hegeliana, o idealismo hegeliano, olha só. O materialismo histórico dialético de Marx, né, se opondo ao idealismo de Hegel. Então, sempre a gente está jogando, né, o jogo da metafísica, né, já, digamos assim, cujas condições de possibilidades foram, né, já determinadas lá por Platão, lá nos gregos. Então é importante fazer esse comentário aqui, né, para vocês, para ver como é que a metafísica não é algo do passado. Né? Quando nós falamos em metafísica, nós nos remetemos à teologia, né, algo que sugere, digamos assim, uma inscrição, né, no âmbito das teorias aí que primam pela espiritualidade, alguma forma de espiritualidade. Não, né? A metafísica, mais do que uma doutrina, né, digamos assim, trata-se aí de um modo de operar, né, o pensamento, né, um modo de proceder que se vale de categorias, de conceitos, né, que sempre
estabelece essas dicotomias, ou vive, digamos assim, no elemento dessas dicotomias e dessas oposições, certo? Então, eu estou querendo chamar a atenção para vocês, porque hoje, né, na contemporaneidade, as diferentes teorias, ciências, né, é como se a palavra metafísica tivesse caído em desuso, né, algo assim, antigo, né, algo, mas ela está absolutamente presente, né, nos nossos conceitos, nas nossas representações, nas nossas teorias, nas nossas posições teóricas, nas nossas posições políticas, práticas, né, como diz Nietzsche, né, a respeito de Platão, e mais ainda, né, o filósofo Heidegger, a respeito de Nietzsche, né, que tentou destruir a metafísica, né, subverter a metafísica platônica. Né. Não é possível, né, ao homem pular a própria sombra, né, como se a metafísica fosse a nossa própria sombra. Né. Toda forma de reversão, de inversão, tentativa de superação da metafísica só acaba operando dentro das categorias metafísicas e confirmando a própria metafísica. Ou seja, como se Nietzsche, o filósofo alemão, destruidor da metafísica, de modo especial do platonismo, não fizesse outra coisa senão só confirmar a metafísica e o próprio Platão. Essa é a posição, digamos assim, de Heidegger. Bom, é apenas um comentário, né, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, mas para dizer que as condições de possibilidade do discurso, das teorias, dos saberes, das práticas, todas elas, no âmbito da educação, pressupõem uma relação necessária, incontornável com a metafísica. A ideia da oposição corpo e alma, digamos assim, é uma demonstração, é uma prova, né, de como ainda hoje nós estamos, digamos assim, às voltas dessas dicotomias, uma tentativa de superação, uma tentativa de solução, né, digamos assim, de emancipação, de liberação, né, de escapar essas oposições aí, corpo e alma, corpo, corporeidade, né, a mente, os processos cognitivos, inteligência, né, enfim, tudo isso que envolve aí, né, uma definição possível acerca do homem, né, necessariamente presente na ideia de formação humana. Ok? Então, professor, oi. Sim, pode falar. o senhor falou que ele vai querer subverter a metafísica. Eu imagino que a gente vai ver isso na modernidade, mas como assim? O que o senhor quer dizer? Não, porque, veja bem, o ponto de partida, né, vamos pensar assim, de Platão e da metafísica, é essa oposição entre o ser, de Parmênides, filósofo pré-socrático, e o devir de Heráclito. Ou seja, essa oposição entre a suposição, né, de que nada permanece igual a si mesmo, de que todas as coisas estão num processo de mudança, de transformação, um devir constante. Né? Heráclito, ele afirma, né, não é possível ao mesmo homem banhar-se duas vezes no mesmo rio. Ele vai dizer, na segunda vez, né, o rio não será mais o mesmo, porque novas águas correrão, no fluxo das águas. E esse também já não se trata, né, não se trata aí do mesmo homem, porque esse homem também já terá mudado. Então, ou seja, nada permanece o mesmo, idêntico a si mesmo. Né? Tudo é um devir, é uma mudança constante. Não existe, né, o mundo do ser, no sentido, né, que Parmênides, Platão posteriormente vai atribuir. Né? É algo que permaneça idêntico a si mesmo, o uno, o eterno, o imutável, né, que não está sujeito à mudança, à transformação. Então, veja bem, o Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche, ele vai se inscrever, digamos assim, né, ele vai se dizer também discípulo, né, de Heráclito, né, e vai seguir as trilhas aí do devir, do fluxo constante de todas as coisas, ou seja, né, ele vai dizer que o ser é uma invenção, é uma abstração, né, e que se trata-se aí, digamos assim, de um ideal, né, mas que não tem, digamos assim, aderência, né, nenhuma às coisas,
né? Porque tudo aquilo que existe, se transforma permanentemente. Então, ele vai dizer que o mundo do ser, e as múltiplas formas, definições acerca do ser, que postula algo idêntico a si mesmo, algo eterno, algo imortal, permanente, né, que é algo que nós vamos desdobrar hoje aqui a partir dos textos. Né? Então, ele vai se contrapor a isso. E isso é platonismo. Né? Entendeu? Então, digamos assim, por exemplo, as várias, digamos assim, os vários desdobramentos, né, da filosofia de Platão, né, que vai se desdobrar ao longo da nossa história, pressupõe um mundo do ser. Né? E aí o que o Nietzsche vai fazer, ele vai subverter isso. Né? Então ele vai, por exemplo, em contraposição a Platão, né, digamos assim, que define o homem a partir, no que diz respeito à essência do homem, a partir da sua alma racional, o homem não é senão a sua alma, quer dizer, Nietzsche vai dizer, a alma é invenção, né, é uma ficção, né, postular a ideia de uma alma racional, né, de uma dimensão não sensível, suprassensível em nós mesmos, né, tudo isso trata-se de uma ficção. Então, o Nietzsche, o filósofo alemão, ele vai tomar como, digamos assim, como objeto de crítica, né, digamos assim, de desconstrução, de destruição, né, toda a filosofia do ser, né, que postula aí, digamos assim, uma metafísica, né, categorias, né, que nos reenviam aí, né, ao mundo do ser, aquilo que é idêntico a si mesmo. Mas a gente vai ter a oportunidade de tratar isso melhor, eu acredito, certo? Então, assim, Nietzsche vai ser o grande opositor a Platão. Nietzsche vai dizer, tomar como fio condutor o corpo, a corporeidade, e não a alma, o eu, a consciência, né? Porque ele vai dizer, trata-se aí de ficções. O eu é a invenção da lógica, né? Então a ideia de consciência é algo derivado, constituído a partir das nossas necessidades de subsistência, de sobrevivência, né? Quer dizer, a razão e as categorias da razão, né, são estratégias, digamos assim, de dominação em relação à natureza. Por isso que nós inventamos uma razão, as categorias da razão, né, para poder dominar a natureza, entendeu? Mas não é mais a razão, não é algo já dado, que expressa uma natureza essencial, né, ou então um atributo. Né? Trata-se aí, né, de invenções, né, que respondem às necessidades de subsistência, de sobrevivência, relações de poder, de dominação. Né? Nada em nós é eterno, é imutável, é fixo. Né? Todo o conjunto das nossas faculdades, entendimento, né, razão, enfim, pensar o que eles chamam o nosso aparato do conhecimento, né? Nosso aparelho do conhecimento, a expressão de o órgão de conhecimento, a razão, o entendimento, né? Trata-se aí tudo de criação de invenção. Então Nietzsche ele vai, digamos assim, ele vai desnaturalizar, né, aquilo que a metafísica naturalizou ao longo da história. Né? A definição de homem a partir da sua consciência, da sua alma racional, da sua alma imortal, né? Esse privilégio da razão, da racionalidade. Então, tudo isso Nietzsche vai criticar. Daí a crítica de Nietzsche a Platão, a metafísica como um todo, ao conjunto da metafísica, e suas várias formas, né, as várias formas que ela vai assumir ao longo da história. Então, isso é um problema que a gente teria que ver no momento posterior, certo? Mas, assim, ele está em franca oposição a Platão, ok? Se Platão privilegia a alma, Nietzsche vai privilegiar o corpo. Né? Se Platão vai postular o mundo inteligível, né, Nietzsche vai se inscrever no mundo do ser, do dever, do corpo, quer dizer, vai tratar o mundo inteligível, o mundo do ser, como ficções, como invenções. Né? Esse grande mundo ideal das ideias, ou esse idealismo Platão, né, os ideais platônicos, né, são fábulas. Então, a crítica ela é bem pesada, né, bem dura, né? Enfim, aí a gente teria que ver outros elementos de Nietzsche aí, okay, para poder trabalhar. Mas, enfim, deixa eu seguir mais um pouco aqui. Né? A pergunta da filosofia, né, é muito importante para nós aqui. A pergunta da filosofia. O que a filosofia investiga? Como ela procede?
digamos assim. O que é uma pergunta propriamente filosófica, em termos de Platão? Né? Então, a filosofia pergunta o que é. O que é? A filosofia indaga o que é a beleza, né? O que é a coragem, o que é isto a justiça, o que é isto a virtude. Na pergunta o que é, né, está em jogo justamente essa oposição metafísica, essência e aparência. Né? O que é? Qual é a essência da beleza? Para além da aparência, o que é a beleza em si mesma? Em que consiste a coragem em si mesma, a justiça em si mesma, a virtude em si mesma? Né? Esse em si mesmo, né, expressa justamente o elemento essencial, né, aquilo digamos assim, que é a condição de possibilidade de definição da coisa investigada, né, pela filosofia. Então, na pergunta o que é, né, a filosofia busca a essência da coisa. O que é isto? O que é isto em si mesmo? Então, nós vamos ver aqui. Então, a pergunta o que é, né, o que se busca, a essência, né, seria, em termos platônicos, né, a ousia da coisa, a essência da coisa. Aristóteles vai definir, né, a ousia enquanto substância. A substância e seus acidentes, quer dizer, todas as categorias da metafísica. Né? Então, a ousia para Aristóteles vai ser a substância, na sua relação, né, com o acidente, com os acidentes, as diferentes substâncias, enfim, é toda uma discussão em torno da noção de substância. Né? A ousia para Platão é a essência, na sua relação, né, com a aparência e com a forma. Então, a filosofia, ela pergunta pela ousia essência de uma coisa. Né? Para além das aparências, né? Em que consiste as coisas em si mesmas. Né? Então, deixa eu desdobrar melhor aqui, é muito importante. Né? Porque quando a gente coloca, né, Platão e Sócrates como, né, localizar aí, né, os inventores do conceito, do pensamento conceitual, então, a condição de possibilidade, né, de algo como um conceito, a possibilidade de conceituar, por extensão, de definir algo, né, pressupõe uma relação com a essência. Né? Isso que é importante aqui. Né? Então, o pensamento racional, ele opera com base em conceitos. E os conceitos procuram, né, definir as coisas. Né? Definir as coisas, né, a partir das suas propriedades essenciais. Vocês percebem? Aquilo que é capaz de expressar a natureza essencial de algo. Então, vocês vão percebendo essa relação entre a essência de uma coisa, né, entre o conceito e a definição de uma coisa, né, enfim, e o próprio modo de investigar, de operar da filosofia, né, ou seja, o modo de operar estritamente racional. Né. Então, a filosofia, né, ela opera com base em conceitos. Trata-se de um pensamento conceitual que procura aprender a essência das coisas. A essência diz respeito àquilo que é imutável, que é idêntico. Né? Nos remete, né, ao elemento da identidade, quer dizer, aquilo que não está sujeito a mudanças, a transformações. Uma coisa é a beleza em si mesma. Uma outra coisa são as manifestações, as formas de manifestação do belo. Corpos belos, corpos sensíveis. Né? Uma obra de arte, né, digamos assim, expressa, né, formas da beleza, né, formas sensíveis, materiais, empíricas, mas não expressam a natureza essencial, né, da coisa, porque a natureza essencial diz respeito à sua essência. Né, e a sua essência não se deixa aprender, né, através da nossa percepção sensível. Né, Platão vai dizer o olho do corpo, né, mas sim pelo olho da alma. Quer dizer, a essência possui uma natureza não sensível, não empírica, não material, suprassensível. Então, o que é a beleza, né, qual a essência da beleza, é diferente das coisas belas. Embora as coisas belas participam, de alguma forma, né, da essência da beleza.
Então, tem todo um jogo aí que a gente vai poder desdobrar melhor, mas o importante aqui é separar, né, essa oposição metafísica aí, entre essência e aparência. Né? A filosofia pergunta em que consiste a coisa em si mesma. Né? Esse em si mesmo não está sujeito à mudança, à transformação. Né? É da ordem da imutabilidade. Enquanto a nossa percepção sensível, nossos sentidos, só consegue aprender as coisas na sua aparência. Entendeu? Então, é isso que a gente vai poder verificar, digamos assim, né? Identificar nos diálogos platônicos, né? Que expressa, entre outras coisas, né? Talvez de um modo muito especial e mesmo decisivo, essa oposição entre corpo e alma. Certo? Então, deixa eu prosseguir um pouco aqui. Né? A essência, a ousia de uma coisa não se reduz à diversidade das aparências, não, ou à diversidade da aparência das coisas. Ela caracteriza o que é a coisa em si mesma, quando se faz a simples pergunta, o que é? O que Sócrates vai dizer a respeito dos seus discípulos? Que eles possuem, em relação às coisas, mera opiniões, crenças, e não um conhecimento verdadeiro. Então todo o jogo que vai se dar aí na dialética, esse jogo de perguntas e respostas, né, as indagações socráticas, né, Sócrates é a figura decisiva, né, o interlocutor principal dos diálogos de Platão, na relação com seus discípulos, ele vai estar sempre, né, colocando essa pergunta: o que é? O que é isto? E ele sempre parte das respostas dos seus discípulos, né, e vai demonstrando que as respostas, né, só respondem com base em um conhecimento meramente aparente, empírico, sensível das coisas, que não é capaz de expressar, né, a essência daquilo que está sendo investigado. Trata-se de aprender o caráter comum, idêntico, único de todas as coisas, belas, corajosas, virtuosas. A ideia única da beleza, a ideia única da coragem, a ideia única da virtude, a ideia única da justiça, o belo em si mesmo, o bem em si mesmo, a coragem em si mesmo. Então, vocês estão percebendo, né, de que é o que se busca na filosofia, aquilo que é único nas coisas, e aquilo que é único, né, não está sujeito à mudança, à transformação. Então, a essência é capaz de expressar, em relação às coisas, aquilo que é imutável, aquilo que permanece sempre o mesmo, idêntico a si mesmo. Né? Daí, né, só avançando um pouco aqui, né, que as ideias, mais ainda as formas inteligíveis de Platão, né, apresentam-se como modelos para as coisas sensíveis. A ideia de paradigma. Para toda coisa sensível, existe uma ideia, um modelo. Por exemplo, a ideia de beleza, né, a ideia do belo. Para todas as coisas belas, existe uma ideia única, um modelo, né, que seria a ideia única de beleza e por aí vai. Então, o modo de, digamos assim, de proceder da filosofia de Platão, com base na dialética, né, esse jogo de perguntas e respostas, em direção, né, ao mundo do ser, ele procura sempre pela essência, né, vai operar com base justamente aí nesse jogo entre essência e aparência. Né? Essa seria, digamos assim, a questão decisiva da filosofia, a pergunta da filosofia, né? O que é? Né? A ousia, a essência, o eidos, o aspecto, a forma, a ideia, né? A ideia platônica, né? Digamos assim, como conceitos, categorias-chave da filosofia de Platão. A ousia de uma coisa se exprime por sua eidos, ou forma, o seu aspecto, seu rosto, ou sua ideia, que é a propriedade universal de um conjunto irredutivo aos objetos particulares.
né? Aqui vocês vão percebendo nessa relação entre o particular e o universal. Quer dizer, um conhecimento verdadeiro, né, é da ordem do universal, né? Ou seja, porque que expressa a essência da coisa. E não da ordem dos particulares. Aquilo que se apresenta à nossa percepção sensível, né, aquilo que a gente pode observar, mudanças, transformações. Então, vocês vão percebendo, né, sempre esse jogo aí. Né? A forma, ela é eterna, né, a forma da beleza, a forma da justiça, a ideia do bem, né, as formas e ideias, né, expressam aí, digamos assim, uma espécie, né, de propriedade universal, única, imutável, né, que nós podemos, né, identificar nas coisas e nos objetos particulares. Né? Mas vocês vão percebendo aí, né, que a forma inteligível, né, a ideia, o modelo, é da ordem do suprassensível. Não se deixa aprender pelo olho do corpo, né, Platão vai dizer, né, pelos órgãos da visão sensível, mas pelo olho da alma. Né? Então vocês vão percebendo aí, né, de que a forma inteligível, a ideia, são invisíveis. Então vocês vão percebendo aí já uma outra oposição entre o visível e o invisível. Né? As coisas sensíveis que se oferecem à nossa percepção sensível são visíveis aos olhos do corpo. Mas as formas inteligíveis, as ideias que expressam a essência única das coisas, é da ordem do invisível. E nós só podemos aprender através dos olhos da alma, da visão da alma. Então, vocês vão percebendo, né, que Platão o tempo todo está jogando com essas oposições. A ousia, então, a essência, caracteriza o ser de uma coisa. Sua realidade única. Eidos, né, designa o aspecto de uma coisa, sua forma, seu rosto. As formas afiguram-se como modelos dos quais as coisas sensíveis são suas cópias. Há uma forma em si, eidos, para cada realidade, para cada coisa. O bem em si mesmo, a coragem em si mesma, a virtude em si mesma, o belo em si mesmo. Então, o que Platão está dizendo, mais uma vez, vocês percebem, né, esse jogo entre o mundo sensível e o mundo inteligível. É como se o mundo sensível, das coisas sensíveis, fossem mero reflexos, espelhos, coisas espelhadas no mundo inteligível. Então, né, todo esse jogo entre o inteligível e o sensível. Né, para cada coisa sensível, um modelo, um paradigma, né, um ideal. Né, as coisas sensíveis só refletem o mundo das formas inteligíveis, das ideias inteligíveis de Platão. Vocês estão percebendo, né, como que se coloca a questão aí do homem, aí, na definição do homem. Né, que, como o homem é composto de corpo e de uma alma intelectiva racional, ele está inscrito nesses dois mundos. Pelo corpo, através do corpo, sua sensibilidade, suas sensações, sua percepção sensível. Ele está inscrito no mundo de devir de Heráclito. E ele, através da sua percepção sensível, ele é capaz, sim, de produzir, de elaborar um conhecimento sensível. Então, aí é que Platão vai dizer, olha, é o senso comum, que opera com base em crenças, meras opiniões, possui uma forma de conhecimento. Mas são conhecimentos sensíveis, né, inscritos na corporeidade, na nossa percepção sensível. E são conhecimentos inferiores em relação ao quê? As formas mais elevadas, né, superiores, mais nobres, né, de conhecimento.
né, cuja condição de possibilidade Platão vai identificar na nossa alma racional, né, suprassensível. Então, vocês vão percebendo, né, quer dizer, que a nossa alma, o fato dela ser suprassensível, não sensível, ela se inscreve no mundo do ser, daquilo que é idêntico a si mesmo, da ordem do imutável. Então, os conhecimentos produzidos pela razão, né, por essa alma racional, são superiores, porque eles se ocupam com objetos, temas e problemas mais elevados. Vocês estão percebendo aí? Esse parentesco da alma racional, né, dessa até mesmo semelhança da nossa alma, né, com o mundo do ser, com o mundo das ideias, das formas inteligíveis. Nos diálogos de Platão, isso está presente o tempo todo. Eu gostaria de prosseguir aqui algumas leituras que ele vai dizer expressamente a diferença, né? Quer dizer, de que o corpo, a nossa percepção sensível, se ocupa do mundo do devir, né? Produz, elabora formas de conhecimentos sensíveis, né? Aí ele vai dizer, na forma de crenças, né, na forma de opiniões, ele vai chamar, às vezes, de simulacros, cópias de cópias, quer dizer, que não... são conhecimentos, mas conhecimentos inferiores, né, que se atém à mera aparência das coisas, que não é capaz de aprender, conhecer a essência das coisas. Então, vocês vão percebendo aí, né, como é que Platão aí já vai rebaixando o corpo, né, ele já vai rebaixando todo o nosso aparato sensível, né, em função, né, da sua inscrição, né, nesse mundo inferior, que seria o mundo do devir, nesse mundo empírico, né, que expressa a nossa condição corporal. Okay? E vai estabelecer uma prioridade, digamos assim, não uma prioridade, né, vai reconhecer a superioridade da alma racional, né, ela vai dizer, a alma é divina, a alma em nós, ela é divina, ela é uma espécie de, nós compartilhamos do divino, né, em função da nossa alma racional, não através do nosso corpo, porque o nosso corpo é um obstáculo, é um cárcere, obstrui, atrapalha, dificulta, impede, né, a alma, né, de aprender a verdadeira essência das coisas. Daí vocês já vão visualizando essa oposição entre senso comum e filosofia, né, como é que isso vai se estabelecendo já a partir de Platão. É que o grande inimigo para Platão da filosofia sempre foi o senso comum. Ele está sempre, né, inscrito no mundo sensível, na caverna, que a gente vai ter possibilidade de visualizar isso, né, que só conhece coisas, sombras, simulacros, fantasmas, né, que se movimenta aí no campo das opiniões, das crenças. Então, um grande inimigo, digamos assim, da filosofia para Platão é o senso comum, ok? Porque o senso comum, né, age com base nos impulsos do corpo, né, nos desejos, com base na vontade, está sujeito às questões da necessidade, de subsistência, de sobrevivência, né, quer dizer, as paixões, quer dizer, o senso comum ele é escravo das suas paixões, é escravo das suas necessidades, é escravo do seu corpo, né, e tudo isso obstrui, dificulta, ou mesmo impede, né, da alma racional, né, dela ascender, digamos assim, ao mundo das ideias inteligíveis, das formas inteligíveis, das essências. Basicamente, um resumo aí. Eu vou ler para vocês agora, pessoal, senão eu não vou fazer isso hoje. Né, pelo menos algumas passagens aqui do Fédon, né, ou da Alma, o diálogo de Platão. Eu vou ler para vocês, que vai ficando melhor, a gente ouviu o próprio Platão aqui, certo? Então, o Fédon, a Alma, ou da Alma, e os interlocutores aqui do diálogo são Sócrates e Cedes, certo? Deixa eu ver aqui, e Cebes, ok? Desculpa aí. Então, diz lá Sócrates, né, seguindo essa relação entre corpo e alma. Então, considera, Cebes, de Sócrates, se é de concluir que tudo que foi dito, que a alma é maximamente semelhante ao divino, ao imortal, ao inteligível, ao uniforme, ao indissolúvel, ao que é sempre imutável,
ao passo que o corpo é maximamente ou maximamente semelhante ao humano, ao mortal, ao multiforme, ao ininteligível, ao dissolúvel, ao sempre mutável. Tá percebendo o jogo aí? O corpo inscrito no mundo do devir, né? Se assemelha a tudo que está sujeito à mutabilidade. Já a alma, né, dada a sua inscrição no mundo do ser, né, se assemelha a tudo o que é uniforme, ao que é idêntico a si mesmo, ao que é imutável. Então, essa oposição entre mutabilidade e imutabilidade. A imutabilidade, né, potencial da alma e a mutabilidade constante do corpo. Né? Então, vocês vão percebendo essa oposição aí, né, entre o mortal e o imortal. Né? Deuses imortais, a alma se assemelha ao divino. Né? O corpo mortal, né, se assemelha, né, a tudo aquilo que está sujeito, né, à morte. Deixa eu ler mais uma parte para vocês aqui. Ora, prossegue Sócrates, né? E a alma, a invisível, que parte para um outro lugar, que como ela mesma é nobre, puro, invisível, realmente para o Hades, para o bom e sábio Deus, para onde seu Deus o quiser. Minha alma logo irá. É essa alma detentora de tais atributos e natureza. Ao separar-se do corpo, imediatamente dispense e destrói, digamos assim, né? Quer dizer, o corpo, né, que imediatamente está sempre, né, disperso, destruindo, né, os seres humanos. Deixa eu ler mais uma passagem. Assim, estando nessa condição, parte para o que lhe é semelhante. Veja, após a morte. O corpo mortal, após a morte, a hipótese da imortalidade da alma, né? Esse é o contexto, né, de Platão, né? Ele está partindo da hipótese da imortalidade da alma. Né? O corpo é mortal, mas a alma é imortal. Né? Qual é o destino da alma? Morrendo o corpo, né? Assim, estando nessa condição, né, parte para o que lhe é semelhante, veja bem, o que é semelhante à alma, para o invisível, para o divino, imortal e sábio. E quando ali chega, pode ser feliz, achando-se libertada do erro, da loucura, do medo, das paixões violentas e de todos os outros males humanos. E como declaram os iniciados, verdadeiramente vive todo o tempo restante na companhia dos deuses. Ou seja, essa alma, né, imortal, né, que é semelhante, que é invisível. Né, enfim, então vocês vão percebendo, aqui esse jogo de oposições, que é muito importante, né? Quer dizer, de que o corpo, né, é uma prisão, um cárcere para essa alma. Né, que enquanto, né, essa alma se encontra numa relação estreita, entrelaçada, né, encarcerada do corpo, né, ela se acha sujeita, o que ele está colocando aqui, acha-se libertada, veja bem, a questão é a seguinte, morreu o corpo, a alma, enfim, ela se liberta do erro, da loucura, do medo, das paixões violentas e de todos os outros males humanos, ou seja, dado ao corpo, a existência do corpo. Então, vocês vão percebendo, né, essa oposição entre corpo e alma, né, como é que Platão ele rebaixa, ele desqualifica o corpo, atribuindo todos os males humanos, né, as paixões, a loucura, a doença, as paixões violentas, o desejo, tudo ao corpo. O corpo é o mal, encarna o mal. Né? A morte, né, para Platão, nesse diálogo, né, para Sócrates, de modo especial, né, vai visualizar justamente esse momento em que, enfim, a alma vai se libertar, né, desse mal, né, e poder viver aí a sua dimensão divina, né, imortal, junto aos deuses.
Eu vou ler só mais uma passagem, e aí eu abro para vocês. Né? Lembrando que eu vou disponibilizar esse texto, pelo menos uma parte dele, para vocês, ok? Para que na próxima aula vocês tenham condições aí, digamos, de fazer uma leitura e a gente retomar alguns aspectos. Aqui é para a gente sentir um pouco, né, como é que se dá esse dualismo nos diálogos aqui de Platão. Aqui Platão já vai tratar do papel da filosofia nessa nova passagem. Pô, o que compete à filosofia? Né, nessa educação dessa alma racional, nessa relação de oposição entre corpo e alma, já que o corpo é um cárcere, uma prisão da alma. Né? Qual é a tarefa da filosofia aí? Ele vai falar, ó, cabe à filosofia nesse trabalho de purificação da alma em relação ao corpo. Quer dizer, justamente, né, preparar a alma nesse processo de abandono, de liberação do corpo, das paixões do corpo, né, da vontade, para que ela possa, né, caminhar em direção ao mundo imutável do ser, enfim. Né? Então, eu vou ler para vocês aqui. A filosofia, né, ele vai atribuir o papel de liberação e de purificação. Liberação da alma em relação ao corpo, abandono do corpo, purificação da alma em relação aos imperativos, às imposições do corpo, enfim, tudo isso que o corpo representa, um cárcere e uma prisão para a alma. Cabe à filosofia, né, trabalhar para essa liberação, exercer através da dialética, da exegese, ou do ideal ascético, né, exegese, o trabalho hemenêutico, né, ascese, né, o ideal ascético, né, se libertar do corpo, okay? Que aprisiona. Né? Os amantes do conhecimento percebem que quando a filosofia apodera-se de suas almas, estas estão encarceradas e ligadas ao corpo, sendo compelidas a considerar as realidades como se através de barras da prisão, e não por si mesmas, com sua visão livre, estando mergulhada na completa ignorância. Veja bem, essa é a situação dos prisioneiros no interior da caverna. Né? As algemas, os grilhões, né, as correntes, demonstram, né, como os prisioneiros no fundo da caverna estão presos a quê? Aos seus preconceitos, às suas crenças, né, oriundas do corpo, da percepção sensível, do corpo. Né? E a filosofia procede, né? Percebe que o que há de mais terrível nesse encarceramento é ser ele causada pelos apetites, de modo que o encarcerado contribui para o seu próprio encarceramento. Pense aqui nos prisioneiros da caverna, certo? Os amantes do conhecimento, assim, tal como digo, percebem que a filosofia, apoderando-se da alma, quando ela se acha nesse estado, a estimula suavemente, né, e procura libertá-la, mostrando que a visão e a audição, bem como os demais sentidos, são repletos de ilusão. E incita, afasta-se deles. Né? Aí vai prosseguindo, né, vocês vão percebendo, quer dizer, a nossa percepção sensível, né, os nossos órgãos sensoriais, a visão, a audição, né, Platão insiste muito no paradigma da visão, né? Aquilo que vem ao nosso encontro, que se manifesta, né? Que nós conseguimos aprender na sua aparência, aquilo que se mostra, né? Rapidamente nós captamos, né, pelo nosso aparato visual, nossa percepção visual, mas também pelos ouvidos, né, pelos nossos sentidos, olfato. Então, o que Platão está dizendo assim, quer dizer que a nossa condição corporal sensível é fonte de erros, de ilusões e de enganos. Que esse é o problema dos prisioneiros no interior da caverna de Platão e o problema do senso comum em geral, né, da doxa. Enfim, é importante aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escanear algumas páginas, né, que vocês possam fazer uma leitura, inclusive mais extensa, daquilo que eu estou lendo aqui. Né, mas vocês vão percebendo aqui como é que Platão ele é direto, né, em caracterizar
né, em definir a separação corpo e alma, né, e os valores que ele vai atribuindo essa parte, segundo Platão, mais baixa, né, inferior, que seria o corpo, e os valores que ele vai atribuindo, né, valores positivos, essa parte mais nobre, mais elevada, divina em nós, que seria a alma racional. Então, vocês vão percebendo aí, né, de que essa oposição metafísica é constitutiva da definição platônica do homem. O homem é um composto de corpo e de alma. E a ciência, em geral, as ciências, e todas as formas de conhecimento possíveis, pressupõem essa dimensão antropológica constitutiva de nós mesmos, né, que Platão diz. Né? Somos corpo, somos alma. Mas a nossa essência, né, o homem, do ponto de vista, digamos assim, daquilo que ele é capaz, pensando assim, em formas mais elevadas de vida, como a vida contemplativa, a vida filosófica, né, vive segundo a sua alma. Né? E até mesmo existe, quer dizer, um modo de existência, existir conforme a sua alma racional, o modo de vida filosófico. Então vocês vão percebendo, né, as consequências, né, para a filosofia, para uma definição do homem, e aqui vocês já vão visualizando o papel da paideia platônica, da dialética quanto método, né, essa relação com o corpo, né, o asceticismo, né, esse ideal ascético, quer dizer, purificar a alma significa adestrar o corpo, né? Disciplinar o corpo, mas sempre em direção a uma liberação da alma. Então, nós temos, sim, em Platão, um abismo, uma divisão, uma separação entre corpo e alma, e o corpo ele é desvalorizado, ele é rebaixado, ele é posto como um obstáculo, né, para a alma, e um obstáculo para a própria formação do homem, no sentido amplo, mais elevado, mais nobre. Né? Só para concluir, né, uma última passagem aqui, prossegue. Realmente, né, a alma do filósofo, olha só, a alma do filósofo não raciocinaria como a dos outros, não julgando acertado receber a libertação da filosofia para que, estando livre, cedesse novamente ao prazer e à dor, sendo encarcerada e se dedicando a um vão labor, contemplando o que é verdadeiro e divino, ao que não é objeto da opinião, fazendo disso seu alimento exclusivo. Desse modo, acredita que deva viver enquanto dure a vida para depois... Pronto, aí vocês estão percebendo, aqui a divisão entre a filosofia e o senso comum, o filósofo e o homem do senso comum, né? E mais uma vez de que o filósofo, né, esse ideal ascético, né, do filósofo, não deve ceder às tentações do corpo, né, aos prazeres do corpo, à dor, né, que ele deve sacrificar mesmo o corpo, né, manter essa retidão em relação, né, ao mundo das ideias, ao mundo do suprassensível. Enfim, pessoal, aqui eu li, né, alguns aspectos, acho que de forma muito rápida e aligerada, né, que eu acho que eu disponibilizando para vocês o texto em si, pelo menos algumas páginas, algumas passagens, vocês vão ter mais elementos aí para que a gente possa retomar na próxima aula. E na próxima aula eu vou retomar a partir já de um trabalho sobre o mito e a alegoria da caverna, né, o livro 7 da alegoria de Platão, certo? Eu acho que a partir daqui nós podemos, então, abrir aí para uma discussão, para um debate, certo? Ok? Eu gostaria de ouvir vocês.